Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é para esclarecer uma dúvida. O teste de unidade só deve ter um assert? Toda vez que a gente faz um curso, assiste uma palestra ou vê algum blog sobre testes, todo mundo sempre diz que um teste de unidade só pode ter um assert, que essa é uma boa prática. E aí, em várias situações do nosso dia a dia, a gente acaba se questionando sobre isso, né? Pô, mas será que eu tenho que ter só um assert mesmo? Por que eu tenho que seguir essa regra? Será que isso realmente é uma regra? Será que realmente é uma boa prática? Então eu quero trazer alguns argumentos aqui para você entender mais ou menos o porquê, de onde que isso saiu, por que todo mundo sempre comenta esse tipo de coisa e se realmente vai te ajudar ou vai te atrapalhar a fazer um assert por teste. Se for para te dar uma resposta bem direta para essa pergunta, a resposta seria sim. Na maioria dos casos, você deveria ter só um assert. É claro que a sua solution ela pode ter centenas, dezenas de centenas de testes, talvez, dependendo da sua solution, mas em cada uma delas só deveria ter um assert, pelo menos na maioria dos casos. Eu digo na maioria dos casos porque você pode ser mais flexível com isso. O pessoal que fala sobre TDD, sobre a prática de testes dentro da programação, às vezes é um pouco xiita com isso, né? O pessoal chia fala que mas só pode ter um teste porque é ruim, porque sempre é ruim. E não é um crime você ter mais de um teste, não. Você não está quebrando nenhum paradigma da computação, nem desrespeitando algum dogma da parada, não tem nada a ver. A gente pode ser flexível, sim. É que programadores, eles tendem a ser um pouco binários, né? Conforme a gente vai trabalhando com programação, parece que o seu pensamento fica sempre entre true e false. E, na maioria das vezes, não é assim que funciona. Existem aplicações para cada um dos conceitos, para cada uma das recomendações que a gente recebe. E você tem que adaptar essas recomendações para o seu cenário. Às vezes elas vão servir e às vezes não. Tudo tem os seus prós e os contras. Então o que você precisa é balancear, é achar um equilíbrio. Não precisa ser 100% nem 0%. Então você pode sim colocar mais de um assert. Para a gente entender quando você poderia colocar mais de um assert, a gente tem que entender primeiro de onde que veio essa recomendação. De onde que tiraram essa ideia de que só pode ter um. Por que exatamente um e não dois? Qual que é a diferença que isso faz? Para a gente entender essa recomendação, para entender essa boa prática, a gente tem que entender primeiro como funciona um teste. O que diz para o seu console de teste aqui, para o seu test runner, se o teste termina como vermelho, ou seja, ele quebrou, ou se o teste termina como verde, ele passou. Vamos colocar um teste qualquer aqui. Eu não vou nem configurar nada demais aqui, só vou colocar um ar equal para você ver. E aqui, obviamente, o teste vai falhar, né? Porque eu estou colocando ar equal 1 e 0. Vamos rodar o teste aqui para ver o que acontece. Você viu aqui, realmente o teste quebrou, né? Óbvio. Agora vamos entender o que tem por trás desse teste quebrado. Vamos debugar aqui para ver. E em modo de debug a gente consegue ver uma coisa bem interessante, que é sobre a mecânica dos testes, como os testes executam. Se eu dou um F10 aqui, o teste vai continuar em debug, mas veja que acontece uma exception. Então toda vez que o seu teste quebra, é porque aconteceu uma exception dentro do programa de teste. O seu teste, no seu projeto de teste, é como se fosse um console application. Então ele vai simplesmente pegar os métodos que você marcou aqui, como test method e test class, e vai executar eles aqui dentro de um contexto de programa. Né? Então ele vai executar, vai instanciar as classes que ele precisa. Então. Mas não é nada diferente de um console application. É exatamente a mesma coisa. O que os frameworks de teste fazem é que eles executam o teste de forma fluida e se o programa executar sem erros, o teste fica verde. Se acontecer alguma exception, o teste fica vermelho e falha.
E essa exception, ela pode ser um erro do seu próprio programa, por exemplo, um no reference exception, ou pode ser o resultado de um assert. Então, toda vez que você lança um método do assert e o assert não bate, ele vai lançar, no caso aqui do MS Test, né, ele vai lançar uma exception do tipo assert failed exception. E aí, essa exception é que vai fazer o código ficar, o seu teste ficar vermelho. E vai gerar esse resultado aqui. Existem alguns pormenores aqui, mas de forma geral é isso. O teste vai executar, se der uma exception é vermelho, e se não der uma exception é verde. E só para demonstrar aqui, para você ver que realmente tem a ver com exceptions ou não exceptions, eu vou comentar o assert aqui e vou rodar o teste sem nada. Ou seja, ele simplesmente executa o método e não faz nada, não instancia classes, não executa nada. Vamos ver o que acontece. E o teste passa e fica verde. Ele simplesmente executou e não fez nada. Então o teste funciona dessa forma. O que define se é vermelho ou verde são as exceptions. Se acontece uma exception, vermelho. Se não acontece nenhuma exception, é verde. Não importa o que você faz. É isso que os seus executáveis de teste vão fazer. Os outros frameworks funcionam de forma muito parecida com o MS Test. Então, se você estiver usando NUnit, XUnit, provavelmente eles vão fazer coisas muito parecidas. E aí é que vem a nossa pergunta. Então, por que é melhor só ter um assert por teste, ao invés de eu ter vários asserts? Como eu disse, o teste é um console app comum. Ele vai simplesmente olhar quais são os métodos de teste que você marcou no seu programa e vai executar eles. E assim como qualquer outro programa, as exceptions interrompem a execução. Então, se eu estiver executando de qualquer lugar que eu esteja dentro do método, quando ele encontrar uma exception, a execução para. Ele não vai continuar executando mais nada do que está para baixo. Vamos criar um exemplo e aí talvez fique mais claro para você entender por que isso é uma prática ruim. Nem vou mudar o nome do método aqui, e vou colocar aqui, ó, var x é igual a teste. X. Então, estou fazendo uma verificação simples aqui. E aqui embaixo eu vou mudar o valor de x para teste x. Então, eu estou setando um valor de variável qualquer aqui e estou passando aqui um arEqual para ver se está igual. Ele vai executar um assert. Depois eu mudei o valor de x e estou executando um outro assert em cima do mesmo valor. Só para a gente ver o que acontece. Vamos rodar o teste aqui. Nesse assert arEqual aqui não passou porque ele está esperando o teste e a gente mandou o teste x. Significa que ele passou por esse primeiro assert e depois ele não passou pelo segundo assert. Se a gente inverter a condição aqui, vamos ver o que acontece. O teste quebra do mesmo jeito, a gente só inverteu a ordem das coisas aqui, mas veja que ele quebrou na linha 12. Vamos ver debugando aqui para você conseguir visualizar de forma mais fácil, só para você ver o que vai acontecer. Então, nesse momento aqui, aconteceu a exception. Veja que se eu continuar a execução, o programa aborta. Então, se eu colocar um breakpoint aqui, por exemplo, você vai ver que ele nunca vai passar por esse breakpoint. Porque a execução do programa abortou depois que ele recebeu uma exception. Passou pelo primeiro breakpoint, deu exception, e ele não para. O programa aborta. Quando acontece um erro no primeiro assert ou no segundo, não depende de quantos você tem lá, se esse teste quebrar, todos os outros testes não vão ser executados. Quem está embaixo, né, desse teste não vai executar nunca. Quando você tem 2 testes aqui, isso não é tão complicado. Se você tiver vários,
Toda vez que você fizer uma alteração no programa, você vai ter que corrigir, esse teste vai passar, depois que você corrigir esse outro teste vai quebrar, e aí, ou pode quebrar, né? E aí você vai ter que fazer outra correção, depois você vai ter que rodar de novo, e aí pode ser que quebre na condição de baixo. Então, várias vezes, os testes seguintes vão quebrando em sequência. Só que para você, em termos de contagem de teste, né, para você saber quantos testes quebraram, vai ser sempre o teste método 1 aqui. Então, para você, erros de teste só vai ter um. Mas, na verdade, você está escondendo vários testes aqui embaixo. E vários deles podem estar quebrados também. Então, esse é o primeiro problema. Na hora de contabilizar os erros quando você faz uma alteração, o número que você vai ter, quando você tiver vários asserts no mesmo teste, ele pode não refletir a realidade. Pode ser que o seu console aqui está falando que quebrou um teste, mas, na verdade, quebrou 5. E você não tem essa visibilidade. O outro problema é essa questão de você ficar repicando alterações. Então, eu corrigi, e aí depois que eu corrigi, quebrou esse segundo assert. Pô, vou ter que corrigir isso aqui também. Você faz uma outra correção. Aí quebra o terceiro assert. E passo a passo você tem que corrigir, rodar de novo, vai quebrar o mesmo teste. E o seu método de teste, ele não fica corrigido nunca. Né? Você vai demorar mais para corrigir. Se você tivesse um método para cada situação de assert aqui, o seu número começa a diminuir mais rápido. Então, se você tinha aqui 5 testes que quebraram, no momento que você fizer a correção para o primeiro, você só vai ter 4, depois 3, depois 2. E isso vai te ajudar na hora de rastrear os problemas. Então, é por isso que essa prática nasceu. Quanto mais asserts você coloca no seu teste, mais complicado fica de dar manutenção no código e de dar manutenção nos testes também. Muitos asserts também vão adicionar complexidade no seu código de teste. E aí vai ser mais difícil de manter. Então você vê que tem várias coisinhas por trás dessa recomendação. Não é uma recomendação quadrada, não é porque eu falei que você tem que ser mais flexível, né? Mas tem uma razão de existir essa recomendação. Ela é bem válida. Como eu disse, na maioria dos casos, você vai querer só ter um assert. Na maioria. Vamos para a última parte do vídeo, que é: quando que eu posso furar essa regra? Quando que dá para eu descumprir essa parada aí? Quando que vale a pena pagar esse imposto adicional por quebrar uma recomendação de boa prática? Eu sugiro que você comece a analisar os contextos, analisar o cenário onde o seu teste está entrando. Eu criei um código aqui e aí eu vou te mostrar como é que você faz essa análise contextual. Eu tenho aqui uma controller, código bem simples aqui. Ele vai retornar os preços de um produto baseado no código do produto aqui. Então ele vai chamar um serviço externo, que é esse produto client aqui. Ele vai obter o preço do produto. Depois ele vai obter as taxas. E aí as taxas, elas têm 3 tipos diferentes: a taxa econômica, a taxa normal e a taxa VIP. Deixa eu te mostrar aqui o que eu fiz aqui no produto client. Eu não criei um serviço para isso, né? Tá retornando hardcode aqui só para a gente ter um exemplo funcional. E aí aqui ele tem um ifzão simples aqui. Se for código 1, ele vai retornar essas taxas aqui, né? 2%, 5%, 8%. E se não for, a econômica 1%, normal 3% e a taxa VIP 7%. Depois ele vai pegar essas taxas e o preço, vai criar um objeto de negócio aqui, e esse objeto de negócio ele vai fazer um cálculo dos preços. Então ele vai pegar o valor da taxa e vai aplicar em cima do valor do produto. E aí a controller vai devolver um response aqui com esses 3 valores. Esse é um dos casos onde eu coloco isso como uma exceção. Quando você trabalha com um método que devolve um outro objeto, muitas vezes você tem que aplicar testes em cima do objeto como um todo. E aí, para esses casos, eu prefiro colocar vários asserts. Por quê? Porque eu estou trabalhando em cima do contexto do meu teste. Eu vou mostrar no teste aqui e eu acho que fica um pouco mais fácil de entender.
vamos colocar aqui, no melhor cenário de todos, né? Esse cara aqui, ele deveria retornar o valor da tarifa econômica normal e VIP. Né? Ele vai aplicar uma taxa aqui, então qualquer código que eu passar, ele tem que aplicar as taxas em cima dos produtos, né? Em cima do valor unitário do produto. Deveria calcular a taxa com 3 valores. Então, vamos instanciar o controller primeiro. É igual a cálculo controller. A cálculo controller espera um produto client pela injeção de dependência. Eu não vou criar um mock para esse cara aqui, porque o exemplo ele é bem simples, né? E a gente encurta o tempo aqui. Produto client. E aqui eu passo o PRD. O nosso retorno vai ser o calc.obter preços do produto. Eu vou passar um mesmo. E aqui a gente vai fazer um assert. Vamos colocar aqui 20. Não precisa ser 100% assertivo agora, não. E aqui, como eu falei, como esse é um caso de exceção, eu vou usar os 3 asserts no mesmo teste. Veja que é o mesmo objeto, ele está dentro da mesma condição, está dentro da mesma ação dentro do teste aqui, né? O mesmo método que eu estou testando, o System Under Test, né? O SUT. E ele tem o mesmo setup também. Então, significa que esses 3 valores eles vão ser produzidos ao mesmo tempo, baseado nas mesmas variáveis. Então, para esse caso, eu acho muito mais simples você criar só um teste com 3 asserts, que no nosso exemplo aqui vão retornar 3 valores. Talvez, se forem muitos campos para você testar, você tenha que reavaliar. É por isso que isso fica de acordo com o contexto. A recomendação diz ter só um assert por teste. E eu estou dizendo para você, você pode ser mais flexível. Porém, você não deve ser extremamente flexível. Você não pode deixar isso 100% aberto. Quer dizer que se eu tiver 5 testes, 5 asserts, né, dentro do meu teste, é um problema? Talvez não seja. Agora, se dentro do seu teste tiver 30 asserts, provavelmente vai ser um problema. E aí, isso deflagra outros problemas. Talvez o problema seja o design do seu código. Talvez você tenha um método aqui que está fazendo coisa demais. Muitos asserts geralmente é um bad smell. Aponta que tem algum problema de estrutura ali na sua aplicação. Então fica de olho. Se você tem ali até, geralmente eu trabalho com 3 ou 4. 5 no máximo, estourando 5. Se começam a aparecer mais asserts, né, mais de 5 asserts dentro do meu teste, eu já começo a achar que eu estou fazendo bobagem. Não estou dizendo para você seguir essa régua. Essa régua funciona bem para mim. A sua realidade pode ser diferente. Então, é por isso que é importante que você entenda o que eu estou passando. Eu sei que às vezes parece difícil, talvez seja um pouco confuso para você entender, mas é uma questão de você mexer e experimentar. E mesmo para você, né, dentro de uma aplicação pode ter um limite X, em outra aplicação pode ter outro limite. Depende das características da sua aplicação. A gente sempre tem que ter uma base. E a base vai ser o padrão, vai ser a boa prática. Um assert por teste. E aí você avalia
as suas exceções. Um outro bad smell, se todos os seus testes têm mais de um assert, também deve ser um indicador de que alguma coisa está errada. Fica bastante de olho nisso. Segue a régua. O ter mais de um assert é uma exceção, não é a regra. A regra, a boa prática, né, é ter só um assert por teste. Então, se você vê que está abusando, provavelmente alguma coisa aí deve estar errada. Vamos rodar o teste aqui para ver. Ó, rodou, o teste quebrou e veja aqui que aparece aquele problema que eu comentei. Ele só, como ele parou no primeiro teste, né, ou melhor, parou no segundo teste, né, aqui na linha 19, tá vendo? Então, para a econômica passou, mas para a normal não. E aí já deu um erro aqui. A linha do VIP ele não executou. Então a gente vai corrigir. Vamos acertar o assert direto aqui para você ver. E aí quebrou na linha 20. Então veja, são 3 testes quebrados. Né? 2 testes quebrados nesse caso. Né? O primeiro teste passou direto. Só que ele só apontou um método quebrado. Mas na verdade você quebrou 2. Então esse é o grande problema. E muitas vezes acontece de você se perder aqui. Por isso que é importante você também ficar de olho nesse limite que eu falei que eu uso de 3 a 4. Então, se você tiver muito assert aqui, começa a ficar esquisito. Realmente, começa a ficar esquisito. É difícil você entender isso sem mexer. Então, quando você começar a mexer, você vai perceber. Se você já teve esse contato com o teste, talvez esteja caindo a ficha para você agora. Então, quanto mais asserts você tem, mais complexo vai ficar seu teste. E aí começa a ficar difícil de manter, começa a ficar difícil de um monte de coisas. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou criando testes com vários asserts é colocar uma mensagem. Se você olhar aqui, pelo menos no MS Test tem, eu acredito que nos outros tenha também esse parâmetro. Tem o último parâmetro dos asserts é uma mensagem. Eu geralmente coloco alguma coisa que indica para eu saber que deu erro naquela linha X, né, naquela condição X. Então eu posso colocar aqui não retornou 20 na econômica. E aí aqui se eu colocar 50 na normal e 80 na VIP. Se eu por acaso quebrar esse teste aqui, vou quebrar o primeiro teste para a gente ver. Quando eu rodo o teste, deixa eu esticar a telinha aqui para você ver, já aparece a mensagem aqui para mim. Não retornou 20 na econômica. E aí se eu clicar aqui em linha 18, é aqui que vai aparecer. Daí você consegue saber em qual dos asserts o teste quebrou, sem precisar ficar olhando as linhas de código. São coisas que parecem ser idiotas, porque aparece aqui, tem link, você clica, legal. Mas quando você tem muitos testes na solution, esses detalhezinhos vão economizando tempo. Por isso que eu gosto que vocês coloquem a mão na massa, né? Que vocês mexam com as coisas que eu falo aqui. Porque tem coisas que você só vai perceber quando você estiver usando de verdade. Quando você tiver um montão de teste aqui, é difícil você bater o olho na lista aqui e falar, nossa, mas por que esse cara quebrou? E às vezes só uma indicação besta aqui, uma linha que você escreve, já ajuda muito. Não retornou 20 na econômica. Pô, era para ter retornado 20, não retornou. Então alguma coisa está errada. E isso aqui, esse tipo de coisa ajuda bastante na sua produtividade. Agora vamos ver o segundo exemplo na controller, que é um outro contexto. É muito parecido com esse que a gente viu agora, só que nessa controller aqui, ao invés de devolver várias taxas, eu vou devolver só a do tipo que o cara informou aqui. Então coloquei um parâmetro short bem simples aqui, e aí se for 1 é a econômica, se for 2 é a normal e se for 3 é a VIP. Aqui no nosso cliente vai cair nesse método aqui, obter taxas por tipo, obter taxa, né, por tipo, ele vai retornar só uma taxa, é a taxa
do tipo que você escolheu para aquele produto. Veja que para esse caso, eu estou dando um retorno só. Ele só retorna 1/10, que é a taxa que eu pedi para aquele produto. Diferente da outra situação, onde já retornava as 3 de uma vez. Então, é um outro contexto para a mesma situação. É o mesmo método codificado de outro jeito. Vamos copiar esse teste aqui e vamos gerar o segundo teste. Deveria calcular a taxa econômica. Vou até identificar aqui, ó, deveria calcular por tipo a taxa econômica. Vou apagar esse assert aqui. E aqui, preços do produto. Obter preço do produto, né? Eu vou colocar uma taxa qualquer aqui. E aqui o retorno. Claro, aqui faltou passar o tipo. Então, estou mandando o mesmo produto e aqui eu estou pedindo pelo tipo taxa econômica. E ele vai me retornar aqui 2%. Vamos rodar esse teste para ver. E aí o teste quebrou. Ele já retornou o 20 aqui. Vamos só fazer o teste passar de novo. A gente arrumou inclusive o teste de cima. Vamos rodar os dois testes, né? E aí o teste passou. Para esse caso aqui, a gente deveria seguir a regra. Como ele só está retornando uma taxa por vez, é melhor eu replicar esse cara aqui e criar um teste para taxa normal e um teste para taxa VIP. E aí aqui eu tenho que ajustar para 3. E aqui 2. Se eu rodar esses testes agora aqui, eu vou ter 3 testes para o mesmo método. E um deles passou. É a mesma situação que a gente tinha lá no começo, né, com esse primeiro método aqui. Eu coloquei o mesmo assert para as 3 situações. Só que agora eu tenho 3 testes e 2 quebrados. Para o mesmo método, 3 testes, 2 deles quebraram. Então veja aqui que é bem diferente. Se eu vier aqui e corrigir só esse cara aqui que é o VIP, agora eu tenho só um método quebrado e o outro eu já corrigi. Veja que essa é a diferença contextual. Eu estou trabalhando aqui com métodos diferentes, mas que fazem praticamente a mesma coisa. Só que eles foram escritos de forma diferente. Então, dentro do contexto de cada método que está sob teste ali, eu preciso adaptar a minha realidade do teste. Em algumas situações você vai precisar sim ter um assert por teste, em outras talvez não. Em outras vezes não vale a pena. Se você pegar aqui esse cara aqui e escrever ele em 3 partes diferentes, olha o que acontece. Deveria calcular a taxa econômica aí eu vou ter que copiar esse cara aqui, a taxa normal e aqui retorno 50, né? E depois a taxa VIP, retornando 80.
normal e aqui é VIP. Veja que se eu rodar esse teste aqui, do jeito que eu fiz, a gente já sabe o resultado, né? Então o teste vai passar. Mas note uma diferença crucial dentro do contexto dos métodos, é que para o primeiro caso, o setup, que são essas linhas aqui de preparação, ele não mudou. São os mesmos parâmetros que eu estou mandando para o método e eu estou testando campos diferentes. Na prática, chamar esse cara uma vez ou 3 vezes vai gerar o mesmo resultado, porque eu estou usando sempre o mesmo parâmetro. Já no segundo exemplo, que tem o parâmetro do tipo, o nosso setup aqui ele muda. Eu estou mandando valores diferentes para o método que eu estou chamando. Ou seja, são chamadas diferentes para o método que está sob teste. Então aqui faz muito sentido que sejam testes diferentes. No primeiro caso, não faz tanto sentido. Assim como não faz muito sentido se a gente pegar esse cara aqui e juntar ele no mesmo teste. Porque teria que ficar desse jeito. Eu deveria calcular por tipo os 3 valores. Eu teria que fazer o primeiro assert. Depois eu teria que fazer o segundo assert. E o terceiro assert, todos chamando a ação de novo, chamando o método várias vezes. Isso é uma coisa que, de novo, você sempre precisa avaliar. Não é que você não pode fazer isso desse jeito, separando, né, quando é o mesmo setup. E também não é que você não pode fazer isso aqui. Chamar várias vezes o método. Depende muito do contexto do seu teste. Se de repente isso aqui faz sentido para você, sendo um teste só, vale a pena deixar junto. Por exemplo, se você quiser fazer um teste desse tipo aqui, para situações onde você faz uma checagem de string branco, string nulo e sei lá, string preenchido, ou com um valor inválido, por exemplo, nos 3 casos você está validando um parâmetro inválido. Então, se você tiver um método aqui que chama deveria validar valores inválidos do método, é um nome esquisito, né? Mas se você está validando valores inválidos, faz sentido você colocar essa chamada dentro dos mesmos testes. Como também pode fazer sentido que você separe. Não tem problema nenhum. O que você tem que lembrar? Quanto mais testes você colocar aqui, né? Quanto mais asserts você colocar, mais complexo vai ficar. E quanto mais ações você colocar também, né? Quanto mais chamadas ao método você coloca, mais complexo fica. Se você quiser pagar o ônus dessa complexidade, não tem problema nenhum. Você só precisa ter ciência de que a complexidade vai existir. E às vezes ela pode te atrapalhar. Às vezes não. Às vezes é uma coisa extremamente simples. Você não quer fazer 300 testes aqui só para engordar o número. Você quer fazer, realmente agrupar aqui e deixar todo mundo junto. Não tem problema. Mas tenha consciência que isso tem impacto. E repetindo a boa prática. Boa prática é sempre um por teste. O que foge disso são exceções. E analisa o contexto. Olha para o todo. Olha para a sua situação. Não se prenda a coisas que as pessoas dizem ou aquilo. Vai experimentando. Muito importante que você bota a mão na massa aqui e comece a ver como funciona. Pô, isso aqui para mim ficou ruim. Como eu disse, é difícil você visualizar os problemas se você não mexe. Aqui eu só tenho 8 testes. No seu dia a dia isso vai ter centenas de testes. E às vezes isso pode te atrapalhar. Às vezes não. Às vezes ajuda. Então você só vai ver isso na prática. Quanto mais você experimentar, quanto mais você botar a mão na massa,
mais você vai ter esse feeling. E a regra existe para botar uma régua na parada, né? Para colocar uma linha de base, para você ter uma ideia. Não é 5 nem 3. A régua é 1. 1 assert por teste. Saiu da régua, são exceções. E aí você analisa o que vale a pena para você e o que não vale. Legal? Então, coloca essas coisas em prática, mexe aí, vê o que você acha. Eu espero que você tenha entendido esse conceito, né, do porquê que a gente só usa um assert por teste. É realmente uma boa prática. Seja flexível, mantenha sempre a sua mente flexível. As regras existem por um motivo. As boas práticas existem por um motivo. Cabe a você entender por que elas existem e descobrir aí, experimentar quando você pode quebrar essas boas práticas e quando você não pode. Beleza? Então, coloca a mão na massa aí, espero que você tenha realmente entendido isso. E depois, deixa um feedback aí no vídeo, me diz se você achou que não tem nada a ver isso aqui que eu falei, ou que você enxergou os gaps que você tem na sua empresa, no código que você está mexendo e que você acha que é melhor mudar. E melhor ainda, se você mudou e teve algum resultado, comenta aí também. E aí me diz, troca essa ideia comigo aí, porque é muito legal esse aprendizado. Legal? Grande abraço e até a próxima aula.